Boa noite a todos. O assunto de hoje é o capítulo 35 do livro Ceifa de Luz, que diz no clarão da verdade, ou no sol da verdade, porque no livro, na Ceifa de Luz, o título é O Sol da Verdade. Mas no livro Entre os Irmãos de Outra Terra, o título é No Clarão da Verdade, e é o mesmo texto. É um texto que difere dos outros textos do livro Ceifa de Luz. Os outros livros do Ceifa de Luz são textos de caráter filosófico, religioso, aqueles que trazem consolo quando nós estamos fazendo o estudo. Esse, porém, ele é mais de um caráter quase que informativo e científico. E eu me questionei por que o texto 35 ele tinha um caráter diferente. E eu descobri que quando ele foi publicado no livro Entre os Irmãos de Outras Terras, Chico Xavier estava na Inglaterra. Então, o Clarão da Verdade foi um texto escrito para materialistas ouvirem sobre a verdade espírita. O que faz uma diferença muito grande, que para nós isso é fácil. A gente já toma certos princípios como verdadeiros. Por exemplo, um amigo meu, alguns amigos meus se reuniram lá em Belo Horizonte para tentarem ajudar a confecção do livro Há 2000 anos em inglês. De fato, o livro foi escrito há 2000 anos, foi traduzido para o inglês e levou 8 anos para essa tradução ficar feita. Porém, o americano, para entender o livro há 2000 anos, as narrativas não poderiam simplesmente ser colocadas sem comprovação científica. Então, esse meu amigo, ele fez, junto com os outros, ele chegou até a montar um livro que era o subsídio para o livro há 2000 anos, vinha incorporado no livro há 2000 anos, em inglês, em que tratava coisas como, por exemplo, quando o filho de André de Giores, do livro há 2000 anos, ele foge da prisão, ele é capturado como escravo e vendido em Roma como escravo. E quando ele foi vendido, ele estava para ser vendido, foi colocado nele, sobre a sua cabeça, um chapéu de palha, no seu peito uma placa, e seu pé foi pintado de cal. Bom, isso está lá no livro. Nós, brasileiros, pela nossa fé, a gente lê e fala, tá ótimo, tá resolvido. Foi isso que aconteceu. Mas o americano, ele precisa um pouquinho mais de demonstrações de que a psicografia do Chico Xavier é uma psicografia límpida. Nós não temos muito essa dúvida. Então, para até eles conseguirem se comprometer um pouquinho mais com aquelas verdades que eles estão sendo trazidas. E aí esse meu amigo estudou, né? Ele chama Marco Paulo. Ele estudou e conseguiu descobrir, através de relatos de arqueólogos, de que pintava-se os pés dos escravos que eram recém-capturados, que era o caso. A placa no peito já era um fato conhecido. Origem, nome, alguns fatos a respeito do escravo, idade, etc., né? Mas, e o chapéu de palha? O chapéu de palha era só colocado em escravos revoltados. Então, era como se fosse o Código de Defesa do Consumidor do romano. Você compra o escravo por conta e risco seu, porque você está vendo que ele é revoltado. Além disso, foram centenas de fatos que foram estudados. Além disso,
foi trazido também o fato de que o Emmanuel, quando ele começou a sonhar que ele era o senador Públio Lentulus, que era aquela personalidade do nosso querido Emmanuel naquela época, como um senador, ele começou a sonhar que em vida passada ele era o senador, né, da República, na época era República, Públio Lentulus Sura, que é o avô dele, e que o Públio Lentulus Sura tentou dar um golpe de Estado para estabelecer o imperialismo, né, o imperador. E aí foi sufocado aquele movimento e ele, como fala, teve maiores dificuldades depois por causa disso lá. Na verdade, ele era o lado errado daquela história. E então ele começou a ter aqueles sonhos muito vívidos e resolveu ir até o porão do palácio dele, para no porão encontrar a máscara mortuária do avô dele, feita de cera, a qual ele olhava e falava: é muito parecido comigo. Bom, a grafia também era muito parecida, a letra era muito parecida. Mas aí tudo bem, era avô, era natural que fosse parecido mesmo. Mas aí surgiu uma dúvida: máscara de cera? 150 anos antes de Jesus nascer, existia máscara de cera mesmo? Então esse meu amigo Marco Paulo começou a estudar e encontrou no Museu de Cera da Inglaterra, que acho que foi o primeiro museu de cera, né, que faz as pessoas em cera, né? Eles encontraram lá uma informação de que esse hábito de fazer pessoas em cera começou na Roma Antiga, na época da República, ou seja, uns 200, 300 anos antes de Jesus, que eles faziam para honrar os seus mortos. Como que o Chico, com quarta série primária, morando em Pedro Leopoldo na época, que devia ter uma biblioteca, se bobear com 100 livros na biblioteca, saberia disso se hoje nós temos dificuldades sobre essas informações? Então mostrou a grandeza da mediunidade do próprio Chico Xavier. E aí aconteceu, né, que mostra por que a Europa e os Estados Unidos precisam do Espiritismo. Porque às vezes as coisas são muito baseadas no imediatismo. Esse livro foi lançado e como quem tem os direitos autorais desse livro é a FEB no Brasil, a FEB pediu, de certo modo, que algumas coisas fossem adequadas para não perder o controle sobre a obra. Porque senão, daqui a pouquinho vão fazer um filme e vão transformar aquilo de uma forma hollywoodiana, mudando a verdade do Espiritismo. Então a preocupação da FEB é uma preocupação justa. Mas aquele que estava à frente disso não gostou desse processo e, em protesto, ele resolveu queimar toda a obra traduzida que levou 8 anos do livro a 2000 anos. Por isso que não tem ele em inglês hoje. Isso mostra o quê? Como que nós ainda estamos no imediatismo de querermos as coisas da nossa forma. Livro dos Espíritos. Qual é o maior entrave para a evolução humana? Alguém sabe qual é a resposta? Qual é o maior entrave para a nossa evolução? Os nossos defeitos. Mas qual que eles qual que eles colocaram como primeiro no ranking? Qual é o defeito mais difícil que nós temos? O que vocês acham? Não, aí é uma coisa boa, estou falando defeito. Hã? Sim, o ego é um deles, mas a resposta me surpreendeu. Porque a resposta do livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é o interesse pessoal. E é com base nessa resposta, o interesse pessoal, que nós vamos veredar por esse caminho um pouco mais agora. Jesus tem uma passagem em que ele fica 40 dias no deserto.
sem comer nem beber. Gente, só dá para espírito crístico fazer isso, tá? Qualquer um de nós não conseguiríamos viver mais que uns 86 horas aí em jejum, tá? E jejum de comida sólida, porque a líquida, a água nós vamos precisar. Não tem jeito de ficar tanto tempo sem água, né? Meu filho uma vez brincou e ele falou certo assim: nós somos uma máquina que estamos programados para morrer em 2 minutos. Aí a gente respira, a gente reseta a máquina. E aí começa a contagem de novo. Você tem razão. Se você parar de respirar, você morre em 2 minutos. Se você ficar 2 dias sem beber água, você provavelmente vai morrer de desidratação. Umas semanas sem comer, você provavelmente vai morrer de inanição. Então, Jesus ficou 40 dias. Isso não é pensável, a não ser se for um espírito superior que tem outra relação com a matéria. Ou a gente pode também falar, é figurado, pode ser, para fazer uma relação com os 40 anos no deserto. É só uma questão figurada? Pode ser. Mas devido à capacidade desse espírito crístico que nunca teve um outro igual, ou ele aqui na Terra mais de uma vez, Jesus não reencarnou no planeta Terra, ele encarnou, foi a primeira vez. Certo? E aí, ele prometeu em João 16, João capítulo 16, versículo 12 ou 13, ele comenta que no futuro, o Consolador a quem ele se referiu vai voltar a esclarecer e estabelecer a verdade. Esse Consolador é o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, que é o direcionador dos trabalhos e da codificação kardeciana e do movimento espírita. É o Espírito da verdade, Espírito de verdade. Só que esse Espírito da verdade é Jesus Cristo. Kardec confirma isso. Emmanuel confirma isso. E por quê? Porque ele não falou Jesus Cristo. Porque, na verdade, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele veio ser o amor. Ele agora, no plano espiritual, pode ficar com a gente para sempre, porque ele age nas nossas consciências e ele veio esclarecer a verdade. Então, nós observamos, a Europa recaindo sobre os mesmos erros que caiu na década de 40 do século passado, ou melhor, na década de 30, normalmente guerras, que não era esperada que normalmente surgisse, novamente dentro da Europa. E hoje a Europa está em guerra. A Ucrânia e a Rússia estão na Europa. O nível de tensão está muito alto. Seria inaceitável a gente dizer que a gente tenta resolver alguma coisa através da guerra, nesse nosso grau evolutivo. Mas esse nosso grau evolutivo só existe quando nós temos o Evangelho. Sem o Evangelho, nós vamos observar questões discrepantes totalmente sem razão. Porque quando nós começamos a entender a verdade, nós entendemos que Deus não é um Deus só do nosso povo, é Deus da humanidade inteira. Se a gente avança mais nesse nosso raciocínio, nesse nosso entendimento da verdade, nós vamos entender que Deus não é só da humanidade, mas do cosmos inteiro. Cosmos e universo é a mesma coisa? Não. O universo é o local, o espaço onde se encontra toda a matéria que nós encontramos e entendemos. E o cosmo? O cosmo é o mesmo universo, no passado, no presente e no futuro. Cosmos, quando a gente se refere com cosmos, nós estamos dizendo, nós incorporamos ao espaço a variável tempo. Então, o cosmos envolve espaço e tempo, o universo, somente espaço. Então, Deus não é Deus só da humanidade terrena, ele é do cosmos inteiro. Jesus é o guia, o co-criador, o Cristo do planeta Terra. Mas ele também tem ovelhas em outros apriscos. Isso significa que Jesus não é só o Cristo,
do planeta Terra, ele também tem outras paragens, aonde ele também é o Cristo planetário. Essa condição de Cristo planetário é de um espírito tão evoluído que nós não conseguimos compreender nem arranhar a superfície desse conhecimento ou dessa vivência no amor. Mas com certeza, essa vivência no amor é uma vivência aonde o mais importante é o próximo. O que aconteceu com o interesse pessoal? Zero. Espírito crístico tem interesse pessoal zero. Quer ser espírito evoluído? Diminua o interesse pessoal. Voltando ao deserto, 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. Mas o corpo dele era físico. Isso significa que depois de 40 dias, como diz o Evangelho, ele teve fome. É lógico. Se fosse 40 horas, a gente já teria fome. Então, não vamos ficar fixados aqui ao tempo, porque essas questões de fixar o tempo, a gente mata a essência do ensinamento do Cristo. E aí aparece o tentador para Jesus. E tenta Jesus com uma pequena proposta, uma proposta inicial. Qual foi? Alguém lembra? Transforma essa pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus para esse espírito tentador? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Ele não transformou pedra em pão. Certo? E muitas vezes nós somos tão egoístas no nosso interesse pessoal que a gente não transforma pedra em pão. A gente transforma pão em pedra. A gente deixa de ajudar o próximo para ampliar nossas mansões. A gente deixa de ajudar o próximo para a gente ampliar nossos gozos materiais. A gente transforma pão em pedra. Mas quando Jesus estava falando para uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, aquele pessoal, quando foi chegando no final do dia, não tinha para onde ir. Então Jesus pergunta para os discípulos o que deve fazer. É uma coisa bem simbólica e interessante, porque Jesus mostra aos discípulos: a gente tem o poder de decidir o que fazer. Então, escolham vocês o que vocês querem fazer. Aí, vamos comprar pão para dar para eles. Olha, nem 200 denários, que seria mais ou menos aí 200 dias de trabalho, seria capaz de comprar pão para todo mundo. Nem tem lugar para comprar pão para tanta gente. Vamos dispensar. Também não pode deixar eles voltarem, porque eles não têm nem alimento. Aí Jesus fala o seguinte: o que vocês têm para dar? Aí André apresenta um jovem que fala que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Jesus pega e multiplica esses pães de tal forma que todo mundo se sente saciado. As 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que não foram contabilizados, se saciaram daquele pão. E depois que terminou, ainda tinha 12 cestos cheios de pão de cevada. E aí a gente começa a se questionar. É interessante, quando Jesus teve fome, ele não transformou pedra em pão. Mas quando o outro teve fome, ele multiplicou o pão. Voltando aos 40 dias no deserto, Jesus, pelo tentador, é colocado no alto de um pináculo, de uma coluna do templo. E aí o tentador diz para ele: lança daqui lá embaixo, porque está escrito que os anjos te sustentarão. E ele diz: também está escrito, resposta de Jesus, não tentará o Senhor teu Deus. Então a gente pensa assim, é interessante, porque nós, quando começamos a ser religiosos, nós começamos a colocar imposições para a gente acreditar.
A gente pede, olha, que me dê um sinal. E se o sinal demora a vir, a gente começa a ficar desolados. Vamos pegar mensagem fraterna, Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. É lindo, porque ela mostra o ato de orar para a gente. Que muitas vezes a gente faz a oração e joga essa oração e ela afirma: a sua oração é ouvida pelo espaço ilimitado, sem limites, porque chega a Deus. E ela diz assim: mas sei que às vezes você chora consternado, triste, ao silêncio da força que você está interpelando. Quem é a força que a gente está interpelando? Deus. E às vezes a gente percebe que a gente pede a Deus e não ouve a resposta dele. Então ela dá um conselho: ouve teu templo interno e abandonado, porque a gente não está usando muito ele, que ele se encontra nas mais altas de todas as capelas. E se a gente fizer isso, se a gente ouvir o nosso templo interno, as respostas mais lúcidas, mais fáceis de entender e belas vão nos trazer alegria e deslumbramento. Vamos ouvir nosso coração, porque ele está dando a resposta de Deus em cada prece. Porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Então a resposta de Deus é o consolo. E a gente às vezes fica tentando testar Deus nas respostas que a gente quer ouvir. E aí, o que acontece? A gente percebe que Jesus não se jogou do alto do pináculo, lá no deserto. Mas naquela passagem, naquela mesma passagem, quando Jesus dispensou os seus discípulos, falou: vai que eu vou orar, vai de barco. Há uma grande tempestade. E os discípulos começam a achar que vão morrer naquela tempestade. E aí vem Jesus caminhando sobre as águas. Lançar do alto do pináculo para ir contra a lei da gravidade, simplesmente por ir contra a lei da gravidade, Jesus não fez. Porém, para salvar os seus discípulos, que é o próximo, ele andou sobre as águas. Que também foi contra a lei da gravidade, porque o normal era afundar. Desculpa. O tentador, então, põe ele no alto de um monte para contemplar todos os reinos. E diz assim: se me adorares, tudo isso será seu. Entre a passagem entre andar sobre as águas e a multiplicação dos pães, o povo queria eleger, por causa da multiplicação dos pães, Jesus como o rei. E ele falou: olha, não é assim. Ele se afasta. Aí, quando ele vai com os discípulos, o povo procura ele e fala: vão atrás dos discípulos que eles vão saber onde que estão. E encontra Jesus falando numa sinagoga. E chega lá, eles tentam convencer Jesus que querem segui-lo. E ele diz o seguinte: vocês estão prontos para a verdade? Porque eu sou a verdade. Significa que o que Jesus está trazendo é a verdade. O clarão da verdade é o Cristo. Agora, a chave para a gente abrir essa porta é o Espiritismo.
Então, quando o povo entendeu que a proposta do Cristo era ter uma vida igual a que ele estava exemplificando, eles viraram as costas e foram embora. Até muitos dos seus discípulos. Então Jesus vira para os apóstolos, os 12, e diz: vocês também querem ir embora? Onde Pedro responde brilhantemente: e para onde iremos, Senhor? Se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Então, Jesus ali mostra a beleza de que a nossa busca pela verdade não são pelas coisas materiais, mas a maioria não queria ouvir aquilo. E aí nós percebemos um segundo caminho. Qual é o segundo caminho? Vamos começar a preocupar menos com o nosso interesse pessoal e mais com o interesse pessoal do próximo. Como assim? Jesus não quis ser exaltado pelo povo, ele quis ser o exemplo. E quem daqueles ali presentes era capaz de beber do mesmo cálice que ele? A herança do Cristo para nós é a cruz, mas a maioria de nós nega recebê-la. Porque a cruz não quer dizer a cruz física do Cristo, mas algo que vai ser exigido de nós no campo de sacrifício pessoal. Já que a grande queda do Espírito é o interesse pessoal, a nossa cruz é o sacrifício do interesse pessoal. Nós vamos ter que começar a preocupar mais com o próximo e menos com a gente. Na categoria dos espíritos de terceira ordem do Livro dos Espíritos, os espíritos de terceira ordem são categorizados alguns como aqueles que se comprazem em fazer o mal e um pouquinho de bem. Aí você fala assim, um pouquinho de bem, isso não está esquisito, não? Não. Porque quando nós queremos justificar para Deus que estamos seguindo o caminho, a gente faz um pouquinho de bem, estou justificado. Então nós espíritas temos que parar de fazer caridade. É isso mesmo. Porque quando nós fazemos caridade, nós temos dia, horário para fazer caridade. Quantas vezes já aconteceu comigo de estar fazendo a campanha do quilo, bater em uma determinada casa e a pessoa responder: não, eu já dou, já faço isso tal dia, já faço isso aquele tal dia. Não percebe que estão fazendo caridade. Fazer caridade tem dia e horário para ser feito. O convite dos espíritos pode ser começar a fazer caridade, que pelo menos já está fazendo alguma coisa. Mas é a gente converter o fazer caridade para viver na caridade. Viver na caridade é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós temos que começar a fazer caridade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está andando pelo caminho, nós somos solicitados naquele momento a agir. Quando a gente faz caridade, a gente está justificado. Não, eu já faço a minha parte. Dá trabalho. Você tem que sacrificar-se, você tem que pegar um pouquinho da cruz. Ai meu Deus, eu já estava indo para casa, agora eu vou ter que atender esse irmão que está querendo um pouquinho conversar comigo, porque ele está passando por uma necessidade. E eu tenho uma palavra que pode consolar. Eu tenho um clarão da verdade. E aí você descobre que você conseguiu tempo do seu sono para socorrer um vizinho que te pede ajuda, para um amigo que te telefona, para um caído no meio da rua. Porque Deus não tem que ser adorado e no monte dos samaritanos ou no monte onde está o templo de Salomão em Jerusalém. Acho que é Corazim. Ele tem que ser adorado no mundo, nas oficinas do mundo, aonde o meu coração interage. Então,
quando nós começarmos a evoluir mais, nós não vamos contentar mais em fazer um pouco de bem para justificar estou com o dever cumprido. Nós vamos querer fazer o bem até onde dermos conta. Nós vamos parar de fazer caridade e vamos viver na caridade. Viver na caridade é 24 horas. É estar disposto a dar um pouquinho de você em prol do seu irmão. Porque essa é a grandeza dos espíritos puros. Eles não querem nada para eles, só para o próximo. A vida de um espírito puro é simples. Vamos ter um exemplo mais próximo de nós para a gente entender o que é isso. Chico Xavier. Sabe quanto de dinheiro Chico Xavier poderia ter ganho com os direitos autorais dos seus mais de 450 livros que ele escreveu? E na década de 80 isso foi contabilizado em 30 milhões de dólares. Foi contabilizado. Daria para várias gerações dele viver na tranquilidade só do dinheiro dos livros dele. Se fôssemos nós, está justificado, né? Porque eu vou usar esse dinheiro para comprar um jato, aí eu vou fazer palestras no país inteiro, né? Aí nós observamos que o que o Chico Xavier tinha? Pegava o livro, isso não é meu, isso são dos espíritos, e abria o direito autoral daquele livro. Lembrando que o médium tem muito do seu animismo dentro do livro, então tinha um pouco de Chico Xavier ali. Se ele não vivesse aquele bem, ele não conseguiria escrever o que ele escreveu. Se ele não vivenciasse aquele bem, ele não conseguiria escrever o que ele escreveu. Isso é importante a gente entender. Porque o Chico Xavier disse que uma das grandes frustrações dele é que todo mundo procurava ele para saber como ser um grande médium. E poucos procuravam ele para saber como ser um grande cristão. Essa resposta do Chico já está mostrando como ser um grande médium, seja um grande cristão. Porque todo mundo que é um grande cristão se torna um grande médium. Então o Chico, ele dormia 4 horas por noite, porque as outras 20 horas ele dedicava ao próximo. Ele não fazia um pouco de bem, ele fazia muito bem. Esses 30 milhões de dólares que poderiam ser frutos dos ganhos dele, dos direitos autorais, que muitos de nós justificaríamos para ter, afinal de contas eu trabalhei, ele simplesmente utilizou para manter centenas de creches, asilos, orfanatos, instituições espíritas pelo Brasil inteiro. Quando ele ganhou uma fazenda, a pergunta foi, o que você vai fazer com essa fazenda? Ele vai assinar uma procuração e vendeu a fazenda e fez muito bem com aquela fazenda. Chico, você não vai nem ver a fazenda? Ele falou, não vou. Porque se eu for ver a fazenda, eu vou achar motivos e apelos para ficar com a fazenda. E isso vai mudar o meu trabalho, que eu ainda tenho por fazer. Que interesse pessoal que a gente observa numa pessoa dessa? Pouco, quase nenhum. Ele estava ensaiando, já está ensaiando, e muito mais próximo de nós, para ser um espírito puro. É fácil eu chegar aqui na frente e falar, olha, faça só um pouquinho, porque é o que eu dou conta de fazer, então estou querendo me justificar para não me sentir culpado. Mas, quando você vê esses grandes cristãos que pisaram no planeta Terra, você vê que eles sacrificaram a vida, deram de si, com pouco interesse pessoal em prol do próximo. E não estou só me referindo a cristãos, não. Estou me referindo a enviados do Cristo em vários prepostos em vários locais. Posso estar cometendo o erro de julgamento, mas vamos pegar Gandhi. Deu a liberdade para um Paquistão, Bangladesh, que era Paquistão uma só coisa, e a Índia sem guerra, cultuando a paz. Quantos morreram? Quantos sofreram? Quanto de greve de fome ele teve que fazer e ele foi assassinado? Quanto? Por causa de um homem que resolveu fazer o bem. Como eu falei, eu posso estar julgando precipitadamente ou de forma errônea, mas eu estou tentando ver o lado bom do Gandhi. E era hindu, não era cristão.
Vamos pegar Mandela, ficou 37 anos preso injustamente por um regime apartheid que separava brancos de negros. Depois que ele foi liberto, ele não quis a vingança. Ele quis que o homem branco o ajudasse para reconstruir a África do Sul. Nossa querida irmã Dulce, irmã Madre Teresa de Calcutá e tantos outros cristãos, hindus, muçulmanos, budistas, anônimos, que deram a sua vida para melhorar o mundo. A gente às vezes não sabe, para finalizar, tem um russo, Pavlov? Não, estou fazendo confusão. Que ele estudava genética e começou a estudar para melhorar a alimentação, porque o sonho dele era acabar com a fome do mundo. E ele fez um banco de sementes. Saiu pelo mundo à busca do banco de sementes e conseguiu. Entrou a Segunda Guerra Mundial e ele caiu, por fofocas, ele caiu como sendo mal visto por Stalin, que começou a persegui-lo. Ele era russo. E ele, junto com os outros 6 ou 7 cientistas, tentaram manter esse banco de sementes em Petersburgo, sob todo o ataque de Hitler, porque Hitler queria o banco de sementes e que Stalin não estava nem fazendo questão, e eles defendendo. Ele foi preso por Stalin, e Stalin decretou que ele morresse de fome. Não foi dado comida para ele, ele morreu de fome. Uma pessoa não era religiosa, era cientista, que queria acabar com a fome no mundo, e o gênero de morte dele foi a inanição. É inapensável. E os cientistas que ficaram protegendo o trabalho dele, todos doutores, trabalhadores na genética para acabar com a fome do mundo, morreram de inanição no banco de semente, ou seja, eles estavam do lado de comida que eles podiam ter feito para matar a sua própria fome, mas por um ideal, eles morreram de fome, vendo comida ali do lado, protegendo para que os ratos não comessem as sementes raras, protegendo para que os nazistas não tivessem acesso à semente. E parecia crueldade, assim, tem gente morrendo de fome lá de fora, mas o que a gente tem aqui de semente mata a fome deles 2, 3 dias. Mas se essas sementes preservarem, nós matamos a fome do mundo inteiro. Eles morreram de fome sem comer as sementes. E hoje, esse banco está na Noruega, lá no meio do Ártico, onde tem mais sementes que foram acrescentadas, mas o banco original que ele começou, hoje, 30% de todas as sementes que são alimentos para nós vieram desse banco. Ele acabou com a fome no mundo, para muita gente. Por quê? Não estava com interesse pessoal. Essa é a verdade. O clarão da verdade que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo veio para acabar com o nosso egoísmo, para acabar com o nosso orgulho, para acabar com o nosso interesse pessoal, que é o pior de todos. Para que a gente possa entender que nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos. E só vamos quebrar esse ciclo quando, e somente quando, preocuparmos mais com o próximo que conosco mesmo. Por isso, esses grandes cristãos, sendo eles cristãos ou não, mas que vivem conforme os preceitos do Cristo, que eu já comentei alguns aqui, eles viveram as suas vidas dedicadas a não ter interesse pessoal na sua frente, e sim ter a tentativa de melhorar o mundo, o grupo, cada vez mais a maioria. Vamos lá. O Espiritismo, através do Espírito da Verdade, vem nos esclarecer isso. Cabe a cada um dia, desabrochar essa semente
do Senhor em nossos corações, onde vamos viver mais para fazer o bem do que para viver os nossos próprios prazeres. Que a paz do Senhor possa estar conosco, que possamos ter uma excelente semana.